E aí, pessoal que acompanha a nossa explicação de hoje? Vamos mergulhar de cabeça e direto ao ponto. O grande objetivo desta nossa análise é, digamos, arrancar aquela camada superficial do nosso mundo digital para revelar a realidade física, que muitas vezes é totalmente invisível para nós e que torna essa comunicação global possível. A gente usa a rede o tempo todo, né? Para trabalhar, estudar, fazer compras. Só que a infraestrutura física que sustenta esse show todo é fascinante e quase sempre passa despercebida. É super comum a gente ouvir o pessoal usar termos super abstratos, como a nuvem, ou então o ciberespaço. Mas olha só, isso acaba criando um mal-entendido enorme. Dá a impressão de que a internet é meio que uma força mágica flutuando no ar em volta da gente. Mas a realidade que os nossos materiais de hoje documentam é bem diferente. A internet é extremamente física. Ela não é um espaço vazio de jeito nenhum. É um conjunto de conexões bem reais no mundo físico. E para entender como essa mágica funciona de verdade, a gente tem que olhar de perto para as engrenagens da coisa. Seção número 1. A grande rede de redes. Conexões globais. O ponto principal aqui, a chave da questão, é que ninguém, literalmente nenhum indivíduo ou megacorporação é dono da internet. Ela é exatamente o que o nome diz. Uma rede feita de uma infinidade de redes menores. Vamos imaginar desde aquela pequena rede doméstica com só um roteador e 2 computadores, passando por redes de pequenos escritórios, até chegar naquelas redes gigantescas de nível empresarial ou universidades que conectam milhões de dispositivos. E todas essas redes locais cooperam entre si. Elas usam fios físicos, cabos e sinais, adotando padrões em comum para conseguir trocar informações de um jeito super rápido e eficiente. E isso nos leva à seção número 2, a Internet das Coisas, nossos dispositivos conectados. Por muito tempo, aquela ideia clássica de estar online se resumia a estar sentado numa cadeira em frente a um computador de mesa ou, mais recentemente, segurando um smartphone. Mas, caramba, como esse cenário mudou! A diversidade de equipamentos que hoje dependem dessa infraestrutura de rede é um negócio absolutamente impressionante. E isso aqui ilustra perfeitamente o tamanho real de todo esse ecossistema. A gente não está mais falando só de mandar mensagem no chat. Essa rede imensa inclui equipamentos móveis avançados, tipo óculos inteligentes e smartwatches que monitoram o nosso batimento cardíaco o dia todo. Dentro de casa, geladeiras, fornos e até sistemas de iluminação conversam sem parar com a rede. Mais além, lá no campo e na indústria, existem sensores medindo a umidade do solo que, sozinhos, ativam sistemas de irrigação. Até carros modernos transmitem dados continuamente hoje em dia. Mas, sendo bem sincero, o que mais impressiona é um setor médico. Aparelhos digitais como marca-passos e bombas de insulina dependem ativamente dessas redes para monitorar sinais e enviar alertas que literalmente salvam vidas. É um fluxo constante de informação o tempo todo. Certo. Seção número 3, o mundo dos bits, a linguagem da nossa rede. Apesar de a gente ver na tela aquelas fotos maravilhosas, vídeos em alta definição e textos super complexos, as máquinas não enxergam nada disso. O sistema deles é, na verdade, surpreendentemente simples. Computadores só interpretam dígitos binários, os famosos bits. Cada bit é a menor unidade de informação possível e ele só pode ter um de 2 valores, 0 ou 1. Podemos pensar nisso como um interruptor de luz físico na parede. Ele só pode estar ligado ou desligado e não tem meio termo. Basicamente, todos os dados que trafegam na rede são desconstruídos até esse estado binário físico de corrente elétrica ou luz. A parte mais fascinante é ver como a nossa comunicação humana é traduzida para essa linguagem de máquina. Dispositivos como o teclado que a gente usa convertem o que digitamos baseados em padrões. O mais famoso de todos é o código ASCII, onde cada caractere se transforma num grupinho de 8 bits, também conhecido como um byte. Olha só, uma simples letra A maiúscula vira exatamente a sequência 010000001. É muito louco pensar que livros inteiros, ou aquelas mensagens gigantescas que a gente troca todo dia, são no fundo só bilhões dessas combinações exatas de pulsos disparadas em frações de segundo. O número 9 tem a sequência própria dele, símbolos especiais também. Isso prova que cada detalhe da nossa comunicação é rigorosamente traduzido para fileiras invisíveis de zeros e uns antes de dar a volta ao mundo. Indo agora para a seção número 4. Fios, luz e ondas, os meios físicos de transmissão. Como a gente comentou, os dados não se teleportam, né? Eles precisam de estradas físicas. E a tecnologia nos oferece 3 grandes vias principais, que ficam se alternando no caminho entre a origem e o destino. Primeiro, temos os sinais elétricos. São pulsos de eletricidade viajando por aqueles fios de cobre tradicionais, super comuns dentro das casas. Segundo, os sinais ópticos. Aqui a brincadeira muda de nível. Os sinais elétricos são convertidos em feixes de luz que correm através de cabos de fibra óptica.
É esse método incrível que permite que a informação atravesse distâncias gigantescas, cortando oceanos inteiros de forma super confiável. E em terceiro lugar, os sinais sem fio. Através de ondas de rádio, micro-ondas ou infravermelho pelo ar, eles entregam aquela mobilidade maravilhosa do Wi-Fi e das redes de celular. Uma única mensagem enviada hoje pode perfeitamente usar essas 3 vias antes de chegar no destinatário final. Finalmente, seção número 5. Largura de banda e taxa de transferência. A tão discutida velocidade na rede. Existe muita confusão entre esses dois termos, mas entender a diferença é super importante. Largura de banda é a capacidade teórica de um meio físico. Dá para pensar nela como a largura de uma rodovia ou o diâmetro de um encanamento de água. Ela mede a quantidade máxima de bits que, na teoria, poderiam fluir por ali por segundo. Já a taxa de transferência é o mundo real, é a quantidade exata de dados de bits que, de fato, conseguiu chegar ao destino num determinado período. Essa taxa de transferência, que o pessoal também chama de throughput, é o que a gente realmente mede e sente quando está usando a rede no dia a dia. E olha a escala das velocidades que essas estruturas conseguem atingir. É de cair o queixo. A gente sai lá da unidade básica, o bit por segundo, e rapidamente escala para milhares com os kilobits. Depois, milhões com os megabits, que são o padrão na maioria das casas. E, bom, na verdade, nas grandes espinhas dorsais da internet, o negócio chega na casa dos bilhões com os gigabits e até trilhões de bits por segundo com os terabits. São trilhões de pulsos de luz ou eletricidade fluindo a cada instante. É quase difícil de processar um número desse. Mas, como a gente falou antes, a taxa de transferência real quase nunca, para não dizer nunca, atinge a largura de banda máxima teórica. E por que isso acontece? Existem alguns culpados aí no meio. Claro, a quantidade e o tipo dos dados influenciam, mas os grandes vilões ocultos são a latência e o controle. Latência é basicamente o tempo de atraso que rola cada vez que a informação precisa passar por um equipamento novo, um fio diferente ou um roteador no meio do caminho. Além disso, existe o tráfego oculto, mensagens de controle da própria rede que ficam ali trabalhando nos bastidores para evitar erros e direcionar as rotas corretas. Tudo isso consome espaço valioso dentro do cano, e o resultado é uma redução na velocidade real que chega na ponta final. O que nos leva a uma regra inflexível, uma verdadeira regra de ouro do mundo das redes. Se a informação viaja por vários segmentos diferentes até o destino, a velocidade geral dessa transferência vai sempre ficar limitada ao trecho mais lento de todo o trajeto. Não importa se 99% do percurso é feito em cabos de fibra ótica ultra rápidos na escala dos gigabits, se em apenas um pedacinho do caminho dado precisar passar por um link saturado ou de tecnologia antiga, a conexão inteira vai sofrer com a lentidão. O elo mais fraco da corrente dita o ritmo. E isso conclui a nossa jornada pelas bases físicas do nosso mundo digital. Quando a gente para observar um celular moderno, ou até mesmo os eletrodomésticos hoje em dia, é impossível não ficar maravilhado. Aquilo que parece ser uma mágica flutuante, totalmente abstrata, é na verdade uma teia monumental, gigantesca e super tangível de cabos, luzes e ondas de rádio, unindo desde pequenas casas até atravessar grandes oceanos através de pulsos microscópicos de zeros e uns em velocidades que a nossa mente mal consegue conceber. Quantos trilhões desses pulsos invisíveis estão circulando à nossa volta neste exato segundo, criando isso tudo que a gente chama de internet? Fica aí essa baita reflexão para todo mundo que acompanhou a nossa explicação técnica de hoje. Até a próxima!